Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e este é o segundo programa de 2023, né? Eu vou continuar a falar sobre o filme Sonhos de Akira Kurosawa, lançado em 1991, né? No último programa eu dei uma introdução sobre o filme, falei das minhas fontes de leitura para a interpretação dos sonhos, né? E fiz uma análise dos dois primeiros sonhos do filme, né? Um raio de sol através da chuva e o Jardim dos Pessegueiros, que são os dois filmes iniciais desse filme, né? Sonhos, que são protagonizados por uma criança. Então, eles se encerram tematicamente em um aspecto, né? Que são os sonhos de infância, né? Então, o primeiro programa sobre esse filme Sonhos seria sobre a infância, né? Do Akira Kurosawa, sobre as lembranças oníricas do Akira Kurosawa enquanto criança, né? E neste programa, né, eu vou analisar o terceiro sonho, intitulado A Tempestade, e o quarto sonho, intitulado O Túnel, né? Este programa faz parte de uma série de programas que eu estou fazendo sobre a filmografia do Akira Kurosawa, né? Eu não estou seguindo ordem cronológica, né? Eu estou seguindo uma outra ordem, né? Uma ordem meio temática de similaridades, né? Uma ordem aleatória mesmo. E a minha intenção é fazer um programa sobre programas, né, sobre a filmografia do Akira Kurosawa e falar sobre todos os filmes da filmografia desse diretor, né? Para quem não sabe, esse podcast é o Taverna do Lugar Nenhum, né? Ele é um podcast que está há mais de 3 anos produzindo conteúdo e nós temos o site, que é tavernadolugarnenhum.com.br, que tem diversos textos sobre cultura, arte, entretenimento, e lá também tem as minhas redes sociais, caso você queira seguir, né? Eu estou fazendo esse vídeo, esse podcast, né? Também em formato de vídeo, e tá bem interessante. Eu estou colocando uma edição muito mais elaborada, né? Isso vai fazer com que os programas tenham menos tempo de duração, mas eu quero que sejam mais frequentes e mais ilustrativos, né? Eu estou gostando bastante do resultado. E o último programa foi a minha primeira experiência com esse tipo de formato, né? E lá também no site tavernadolugarnenhum.com.br tem as minhas redes sociais, a gente tem o canal no YouTube também, né? E, bem, sem mais delongas, né? Vamos ao programa. Como eu falei, eu vou falar sobre os filmes Os Sonhos 3 e o Sonho 4, né, desse filme, que é esse grande filme, né, que é Sonhos, de 1991. E temos o terceiro sonho, né, que se chama A Tempestade. Aqui nós somos apresentados a um grupo de alpinistas que estão tentando chegar no seu acampamento. Eles estão enfrentando uma nevasca horrível e já não têm mais certeza do caminho que estão percorrendo. Cansados e desesperançosos, eles começam a desistir da jornada e cair no sono. Seus corpos, aos poucos, são cobertos pela neve. De repente, uma mulher estranha aparece e aborda o líder da expedição, que a gente pode interpretar como sendo o sonhador, né, o Akira Kurosawa, né, o alter ego onírico dele, né? E com palavras doces e tons de conforto, ele tenta atraí-lo para a morte, dizendo que a neve e o gelo são quentes e confortáveis e que ele deveria permitir que ela o cobrisse com eles, né? No entanto, o sonhador resiste à beleza e o conforto sugerido pela mulher, que é uma mulher muito bonita, né? E começa a lutar para se levantar e seguir o seu caminho. E conforme ele vai lutando contra as sugestões melífluas da entidade, ela vai se tornando cada vez mais agressiva e com aparência cada vez mais demoníaca, né? Ou seja, revelando a sua verdadeira identidade. Desistindo, ela desaparece no meio aos fortes ventos, e no mesmo instante a nevasca cessa. Então o homem, vendo que tudo passou, consegue se levantar e resgatar todos os outros alpinistas que quase morreram na neve junto com ele. E ao olhar mais à frente de onde estão, eles avistam uma pequena bandeira vermelha, que indica que eles conseguiram chegar no seu destino. Bem, a primeira coisa
que a gente pode analisar nesse filme são as cores, né? A gente pode especular os significados deste sonho seguindo as pistas que as cores nos dão, né? E a gente tem que olhar as cores de uma maneira muito mais do que aquele olhar óbvio e literal, né, que a gente normalmente tem, né? Porque, bem, eu vou explicar melhor, né, conforme eu vou falando, né? É interessante notar que existe nesse sonho uma predominância do matriz branco-azulado, né? Que é uma referência, ao primeiro momento a gente pode dizer que é uma referência evidente ao frio, à neve, né? Até aquela tonalidade cianótica adquirida por um corpo em estado de hipotermia, né? Porque justamente o sonho ele está sendo ambientado nessa montanha cheia de neve, né? Então é natural que tudo, né, no sonho esteja nessa tonalidade de branco azulado, né? No entanto, a gente eu reforço aqui, né, que como a gente está falando de um sonho, a gente pode estender o significado dessas cores num nível um pouco mais simbólico, né? E a gente tem no Japão, né, o branco ele está associado à morte, né? A gente geralmente aqui no Ocidente a gente associa a cor da morte como preto, né? A cor do luto, né? No Japão é o contrário, né? No Japão o branco é que está relacionado à morte. E na cultura japonesa o vermelho é a cor que se opõe ao branco, né? É a cor que é aquela cor quente que assinala a vida, né? E é interessante a gente ver que todo o curta, né? Todo esse sonho ele tem uma tonalidade predominantemente branca e no final existe uma bandeira vermelha, né? Que é a única tonalidade quente que aparece em todo o curta. E essa bandeira vermelha, como a gente sabe, né? O vermelho é a cor que se opõe ao branco, né? Não é o preto, é o vermelho. A bandeira vermelha no final, ela sinaliza a vida que se entila no meio da morte, né? E ela é um sinal de esperança que mesmo tímido aparece visível como recompensa dos esforços do protagonista em não se deixar levar pela sedução da morte, né? É uma recompensa que deve ser perseguida, né? O significado desse terceiro sonho, né? Se a gente olhar essas pistas simbólicas das cores, né, que existem, que estão presentes lá, que significam, tem esse significado de uma vida, a última esperança, aquela minúscula esperança que a gente tem que se apegar, que vai aparecer quando a gente, como recompensa dos esforços da gente não se deixar levar pela morte, né? Todo esse significado de esperança existe no filme, né? No entanto, isso não significa que a chave de interpretação desse sonho ela se encerra numa conclusão simplória de esperança, né? Existem muitas camadas simbólicas que podem ser analisadas em conjunto com esse fio temático principal da esperança, né? Como, por exemplo, a aparição da misteriosa mulher que aparece, né, no sonho, né? Pela aparência, essa mulher estranha que aborda o líder da expedição, ela seria um yokai, né, um demônio chamado Yuki-onna, né? Segundo o folclore japonês, em algumas regiões, a Yuki-onna ela é uma mulher com essa mesmíssima aparência que aparece no filme, né? Que aparece e canta para seduzir os homens, fazendo eles se perder nas nevascas e morrerem congelados. Frequentemente elas aparecem na forma de mulheres belas e jovens, e normalmente elas possuem longos cabelos, né? O cabelo longo na cultura japonesa é uma sinalização de beleza da mulher, né? Uma sinalização de beleza feminina, inclusive uma sinalização de vaidade, da vaidade feminina. Quanto maior o cabelo, mais vaidosa seria a mulher, né? E as vestes brancas, né, que simbolizam a morte, que é a cor funerária da cultura japonesa. E é interessante você olhar essa mulher, que é sempre uma mulher muito bonita, que aparece na figura de Yuki-onna,
que existem várias correspondências mitológicas ao redor do mundo que associa a belas mulheres à sedução e à morte. E a Camille Paglia, no seu livro Personas Sexuais, ela faz uma análise muito interessante sobre o elemento da água como parte constitutiva desses mitos, né? Desses mitos que relacionam belas mulheres à sedução e morte. Que no caso da Yuki Onna seria a neve, né? A água em estado sólido, né? Mas não deixa de ter a mesma composição geral, né? A gente tem uma bela mulher, o elemento da água, o elemento do homem que se perde e morre, né? E o elemento da sedução, né? A água, né, segundo a Camille Paglia, é uma constante nos mitos que falam do mal sinubítico da mulher, porque ela passa a ideia de algo úmido e que atrai os homens e que os envolve até a morte, né? Temos, por exemplo, as sereias da mitologia grega, né, que tem essa associação da mulher com a água e com a morte de homens, né? A Lorelei da mitologia alemã, que é uma espécie de sereia que fica nas margens do rio Reno e que atrai os pescadores para o fundo do rio Reno e matam eles, né? E até no folclore brasileiro, né, no folclore indígena brasileiro, a gente tem a figura da Yara, né, que acho que é a mãe da água, né, que também está associada à sedução e morte e tem essa coisa da água que envolve seu mito, né? Para entender essa relação intrínseca do feminino, da água e da morte, a gente deve entender, devemos ter em mente, né, que em praticamente todas as culturas foram os homens os grandes contadores de histórias, né? Bem como disse Camille Paglia, para o homem, né, o corpo feminino é uma máquina quitônica misteriosa, que é indiferente ao espírito que habita, né? O corpo feminino é uma metáfora da natureza em si, é uma metáfora do fato biológico que humilha a percepção do indivíduo, né? A mulher grávida, que é uma das imagens mais bonitas da natureza, é um lugar onde duas ou mais vidas disputam o mesmo espaço. Então, antes do nascimento, existe essa ideia do corpo da mulher como um espaço de disputa espacial, né? Isso aí vai se refletir, logicamente, nos mitos também, né? A natureza, né? E por que isso aí é uma constante mitológica em todas as culturas, basicamente, né? A natureza, ela deu aos seres, né, a vontade, né? Essa vontade de autonomia, essa vontade de existência própria, que inclui, né, essa luta pela individualidade e essa luta pelo espaço, né? Ou seja, a mulher não pode ficar grávida o tempo todo, né? Ela tem que expelir o filho, né? Ela tem que expelir para fora o filho, e o filho tem que ocupar um espaço diferente do espaço que ocupa a mãe. Ele não pode ficar dentro da mãe para sempre, né? Então, né, considerando isso, a gente pode pensar que todo nascimento opera numa dinâmica ambígua. Ele parte da mãe, né? E de certa forma é uma espécie de fuga da mãe, né? Uma fuga do feminino, né? Isso serve tanto para homens quanto para mulheres, né? Então a gente foge desse reservatório aquoso e até confortável do útero da mãe em direção à luz do mundo externo, né? Esse mundo externo que é incerto para a gente, né? Mas é uma coisa que vai permitir que nossa individualidade comece a se desenvolver, e onde podemos afirmar nossa autonomia diante da existência, né? Onde a vida, né, de fato se planifica, né? E desta noção biosimbólica da fuga do feminino, né, a fuga do estado aquoso, é que nasceu o mito das sereias e o mito da Yuki Onna, né? Contribuiu para que esse mito tivesse esses elementos, né? Porque não é aleatório que essas figuras que representam a morte, né, elas são sempre figuras femininas muito atraentes, muito brandas, muito melódicas, como a Yuki Onna, né? A ideia, né, seria que só uma mulher muito bela pode nos cobrir com gelo e nos convencer, né, que o gelo é quente. Numa análise meio Mircea Eliadiana, né, fazendo referência aqui ao Mircea Eliade, resistir aos encantos da Yuki Onna, tal como
faz o protagonista desse sonho é também resistir ao demônio da morte que se esconde na figura feminina. E é uma coisa muito interessante você pegar a biografia do Akira Kurosawa, que tem um momento muito, muito sombrio, né, na sua biografia, que é lá pelos anos de 1970, 1971, que é quando ele tentou se suicidar, né, quando ele fez o filme do Descadem, que foi um fracasso, que ele teve que hipotecar a casa, estava na sua falência econômica. Ele tentou suicídio, né, no final do ano de 1970 ou 1971. E se você pegar a ideia da morte como uma mulher atraente, né, essa mulher que tenta nos convencer que o gelo é quente, que tenta nos confortar com a morte, é uma ideia muito curiosa e que toma esse aspecto por um certo sentido de sedução. A gente, quando está no leito de morte, a gente tem que resistir aos encantos, aquela voz melódica da morte te chamando, né, pedindo para que você desista, né, e que se entregue a ela, se entregue nos braços da morte, né, que aceite a morte como com esse estado de conforto. Então, quando a gente está tentando sair desse estado de morte, eu nunca tive uma experiência dessa, né, mas isso aí está solidificado, né, nos relatos e tudo mais, né? Quando a gente está morrendo, né, a nossa agonia é porque a gente está tentando ficar vivo, né? Se a gente desistisse, né, a nossa agonia a morte vai nos encobrir, vai nos confortar, ao mesmo tempo que isso é uma coisa terrível, porque a gente nunca mais vai acordar, né? Então a gente vai desistir da vida e se entregar ao conforto, à sedução. É muito interessante essa associação da morte como uma coisa sedutora, né? E pegando o exemplo do Akira Kurosawa, para alguém que é suicida, talvez isso aí tenha uma tonalidade um pouco similar a alguém que está no leito de morte, porque para o suicida a morte seria uma espécie de recurso para acabar com o sofrimento, para acabar com um drama existencial, né? Para acabar com isso, né? Seria uma carta na manga da pessoa para recorrer a isso e morrer. E de certa forma é um lugar de conforto quando você pensa, né, nessa perspectiva do suicídio, é um lugar de conforto, né? Então, a nossa agonia de ficar vivo, a nossa agonia de lutar contra a morte é uma agonia que se reflete em luta, né? Então, quando o sonhador está quase dormindo, quase se convencendo que o gelo é quente, ele percebe o absurdo daquilo lá e começa a se debater. E a morte, né, ela toma a sua feição muito mais explícita, mais verdadeira, que é aquela coisa bestial, brutalizada, até meio cadavérica. E então, né, ele consegue expulsar essa entidade e consegue sobreviver, né? Mas é uma luta contra a sedução, né? Tal como um guerreiro grego tapando os ouvidos do canto melífluo das sereias, porque se ele se deixar levar pelo canto das sereias, ele vai morrer, ele vai se afogar, né? Então a gente tem essa mistura muito interessante do papel da morte como sedutor, do papel da mulher como sedutora, a unificação dessas duas coisas, o contexto das angústias do Akira Kurosawa com a própria biografia, a ideia de lutar contra a morte para se manter viva, mesmo que ela fosse simbolizada por uma bandeira vermelha, por uma coisa insignificante, mas muito, muito significativa, dentro de todo um cenário que é tomado pelaquela tonalidade branco-azulada, que na cultura japonesa significa morte. Então existe assim, uma infinidade de símbolos que estão sendo transmitidos nesse sonho, e é muito interessante.
E vamos ao quarto sonho, que é o túnel, né? E neste sonho, um oficial do exército japonês, que a gente pode interpretar como o eu lírico, onírico do Akira Kurosawa, né, sendo o próprio sonhador, um oficial do exército japonês viaja a pé sozinho e se depara com um túnel na sua frente. E ele fica parado na frente desse túnel, né? E de repente um cão antitanque raivoso recepciona ele, ele sai do túnel, recepciona ele e, temendo ser mordido por esse cão, né? Como ele não tem aonde escapar, ele entra no túnel e vai caminhando, né, pelo túnel até chegar do outro lado. Enquanto ele vai caminhando, é interessante a sonoplastia desse sonho, que você ouve os passos dele com muita nitidez, né? E ele vai caminhando, chega do outro lado e de repente ele ouve alguém seguindo-o pelo mesmo caminho, né? E vê que é um homem em trajes militares, né? Com uma pele azulada, né? Com uns olhos pretos, né? Que pela aparência, até essa feição meio cadavérica, é obviamente alguém que morreu, né? E trata-se de um Yuri, né? Ou um fantasma, né? De um dos soldados que ele tinha comandado numa guerra, né? Nesse contexto narrativo do sonho, né? Não que essa guerra tenha acontecido de verdade, né? É uma representação onírica de uma situação que se reflete nessas imagens, né? O soldado ele parece desorientado, né? E o oficial, né, o comandante, fala da sua situação, fala que ele morreu em guerra e que ele deve voltar de onde veio, né? Ele deve voltar à escuridão do túnel, né? E o soldado ele fica meio desacreditado, meio melancólico, né? Até que recebe uma ordem, né, e volta para a escuridão do túnel. Desolado, meio cabisbaixo, meio reflexivo, meio existencialista. É uma cena muito, muito triste, né? E bem, assim que o soldado volta para o túnel, o general, né, o comandante, ele começa a escutar passos mais fortes, né? Que seria um pelotão inteiro que sai do túnel e que marcha e fica de frente para ele, né? E esse seria o terceiro pelotão, né? O terceiro pelotão que ele teria comandado e que todos ali estariam mortos, né? E da mesma forma que ele contou para o soldado, ele tenta contar para esse pelotão inteiro que eles estão mortos e que ele está com ele expressa um profundo sentimento de culpa por deixá-los morrer na guerra. Aqui cabe uma informação importante, né? Para os ocidentais, esse sentimento de meia-culpa, até meio catártico do comandante, é visto com bons olhos. No Japão, isso não é visto com bons olhos, né? No Japão, essa demonstração explícita de emoções é considerado um comportamento vulgar e até grosseiro, né? Bem, temos esse comportamento do comandante, e vendo que ninguém obedecia a ele tentava convencer ele com palavras que vocês estão mortos, vocês devem voltar para a escuridão do túnel, né? E ninguém faz nada, né? Todo mundo fica lá parado. E então, só quando o comandante ele assume seu lugar na hierarquia, já que ele é um comandante, e ele fala em voz de comando militar para o pelotão fantasma volver e marchar para o túnel de onde saíram, né? E só assim eles obedecem. Só assim eles obedecem ao comandante. A gente vê que essa questão da hierarquia do Japão é uma coisa muito forte, até mesmo no pós-mortem, né? E momentos depois, né, há uma segunda aparição do cachorro raivoso que recepcionou o sonhador, né, na entrada do túnel, obrigando ele a continuar seu caminho, né? Ele não poderia mais voltar para o túnel, né? Estaria fechado. Bem, vamos fazer alguns paralelos mitológicos que estão nesse sonho, né? O cão antitanque que
que a gente vê, né, nesse sonho, ele é claramente uma referência ao Cérbero, né, que é o monstruoso cão que fica do outro lado das margens do rio que leva ao Hades, né, que é o mundo dos mortos da mitologia grega, né. A gente tem que entender que o Akira Kurosawa ele era um grande admirador da cultura ocidental, né, e provavelmente ele, além de ler Shakespeare, além de ler Dostoiévski, são dois autores que ele admira muito, ele deve ter lido muita coisa a respeito da mitologia grega. Então essa imagem do Cérbero deve ter ficado na mente dele de alguma forma. Apesar do mito do cão como uma espécie de guarda entre dois mundos, ela não é só grega, né? Ela tem outras tradições religiosas. A gente tem na mitologia egípcia, a gente tem na mitologia indiana. A gente tem que lembrar que a Índia é basicamente o país que basicamente educou todo o Extremo Oriente. Muito da cultura da China, muito da cultura do Japão tem a Índia como grande matriz. Inclusive, tem muita relação da cultura indiana com a egípcia e a cultura egípcia com a grega. Então, a Índia é um grande celeiro de cultura, de religião e de imaginação mística, né, que vai se espalhando pelo mundo inteiro, né? E também tem muito da mitologia siberiana, né? A mitologia siberiana tem muito dessa ideia também do cão como guarda entre dois mundos, né? E a função do Cérbero, né, que é a cultura grega, onde esse aspecto esse mito ele ganha muito mais expressão, né, com aquele cão monstruoso de 3 cabeças. A função do Cérbero era impedir que os mortos fugissem do mundo dos mortos, né, e os vivos entrassem no mundo dos mortos, né, entrassem no Hades. É interessante você notar o papel do cão nessas mitologias que eu citei, né? Além de guarda, ele é uma espécie de psicopompo, né? Ou seja, ele persegue, protege e também indica o caminho dos mortos, né? E por que o cão tem esse aspecto simbólico muito forte, né? Desde que foram domesticados, os cães eles são usados tanto para proteger uma propriedade quanto para guiar os outros animais no pastoreio, né? A gente tem isso muito forte na Europa, né? Mas na Índia também existe essa função do cão pastor, né, que guia os outros animais de um lugar para o outro, né? Essa função dota eles de um simbólico papel no controle do limite fronteiriço entre dois mundos, né? A gente tem a propriedade e a não propriedade, e entre elas a gente tem o cão guardando, né? A gente tem o cão guardando o dentro e o fora, e elevando o cão no aspecto simbólico, cósmico, a gente pode ter esse papel desse guarda entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? Isso significa que eles possuem a incumbência cósmica de regular os fluxos e entradas de entradas e saídas entre dois universos, né? No sonho, né, do Kurosawa, é um cão que força o sonhador a entrar num túnel que supostamente seria o limiar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É ele também que aparece no final do sonho, impedindo que o mesmo volte, né? E a gente pode interpretar que o general, que é o único sobrevivente, né? Ele estava no mundo dos mortos, né? Ele estava quase morrendo e depois ele atravessa o túnel e sobrevive e acorda, sei lá. Eu estou tentando dar uma história para esse sonho, né? Obviamente que a história, a própria história no sonho, ela tem elementos simbólicos, né? Inclusive tanto a ideia do Cérbero, que está presente na estrutura do sonho, né? Essa ideia do mundo dos vivos e do mundo dos mortos, a ideia também da culpa, né? Ela se mistura numa imagem de guerra, né? Numa imagem onde o protagonista, o eu onírico do Kurosawa, é um general, né? A gente tem que lembrar que Akira Kurosawa viveu os dramas da Segunda Guerra Mundial, né? O Japão viveu os dramas da Segunda Guerra Mundial com soldados mortos, com toda essa brutalidade que aconteceu, que a gente sabe que aconteceu, né?
que o Japão também foi meio responsável também, mas o país, né, sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial, culminando naquele criminoso ataque de Hiroshima e Nagasaki, né? Enfim. Então, por isso que o eu onírico do sonhador, ele assume essa veste militar, né? Então, é uma mistura da própria biografia do Akira Kurosawa com o imaginário de guerra que ele presenciou, com o imaginário de leituras que ele teve, possivelmente teve, né, sobre a mitologia grega, né, que ele é um grande admirador da cultura ocidental, né? Então, tudo isso se mistura no sonho de uma forma bem interessante, né? E, no, é, e tem esse papel, né, do Cérbero, né, que no começo do filme ele está do lado dos mortos, e caminhando para o lado dos vivos, né? Os seus soldados, no entanto, eles querem seguir o mesmo caminho do general, né, do comandante, mas são obrigados, pois estão de fato mortos, né? De fato mortos, né? Então o quarto sonho ele pode ser entendido nessa chave simbólica, né? Que é um pesadelo sobre culpa, sobre sobrevivência solitária, sobre aceitação da morte. E dentro de todo esse contexto mixado entre imagens de guerra, mitologia grega e os próprios dramas biográficos do Akira Kurosawa, né? Que a culpa, né? O sentimento de culpa que ele expressa aqui nesse sonho pode estar relacionado com o fato de que existem duas mortes muito marcantes na história da biografia do Akira Kurosawa. A da sua irmã, aos 6 anos de idade, né? No sonho O Jardim das Pessegueiras, a gente tem um certo sentimento de culpa do garoto também, que culpa e angústia que pode ser, que se expressa ali, né? E também a morte do seu irmão, né, Reiko Kurosawa, que se suicidou aos 23 anos. Eu vou falar com isso com mais detalhes quando eu vou falar sobre o filme Corvos, né? Mas existe esse drama da morte, e quando a gente sempre tem um drama da morte, a gente sempre tem anexado a ele um certo sentimento de culpa, porque a gente pode pensar sempre como, e se eu fizesse isso ou aquilo, talvez o destino dessa pessoa fosse diferente, né? Esses dois irmãos que eu mencionei do Akira Kurosawa morreram muito jovens e foram muito significativos na composição da personalidade do Akira Kurosawa e como ele lida com a morte, né? Então, existe sempre esse sentimento anexo de culpa, esse sentimento anexo de angústia, mesmo que você sobreviva. Então, a sobrevivência solitária que esse sonho representa não é uma coisa muito feliz, né? Talvez o desejo dele seria voltar para o túnel e morrer junto com seus companheiros, né? Mas a gente tem um cão que impede isso, né? Porque ele não está morto, ele não pode ir para o mundo dos mortos. Enfim, essa é a interpretação mitosimbólica, poética que eu faço desse sonho, né? Muito interessante. Bem, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Eu vou continuar fazendo, analisando os outros sonhos desse filme, né? Tem ainda o sonho 5, Corvos, o sonho 8, que eu vou fazer. Tem o sonho 5, Corvos, o sonho 6, que é o Monte Fuji em chamas, o sonho 7, que é o demônio que chora, e o sonho 8, que é o vilarejo dos moinhos, né? Possivelmente eu vou fazer o sonho 5 e o sonho 8 no mesmo programa, e eu termino esses programas sequenciais sobre sonhos com o sonho 6 e o sonho 7 juntos, porque esses dois sonhos têm uma similaridade temática, né? Então, bem, é isso que eu queria apresentar para vocês. Não deixem de entrar no site tavernadolugarnenhum.com.br, seguir as redes sociais, seguir esse podcast no Spotify, no Deezer, onde quer que você escute, seguir nosso canal no YouTube. E é isso. Até mais e fiquem com Deus.